religiosos associam a liberdade sexual à falta de escrúpulos. Desde o surgimento da religião organizada, a sexualidade foi transformada numa ferramenta de controle. A Igreja cristã construiu uma moralidade rígida baseada na repressão dos desejos naturais dos seres humanos, usando a culpa e o medo como mecanismos de dominação. A Igreja te ensinou que o seu corpo é fonte de pecado, enquanto a alma representa pureza e elevação espiritual. Esse dualismo entre carne e espírito foi reforçado por figuras como Santo Agostinho, que pregava que o desejo sexual era consequência do pecado original. Esse conceito se tornou uma base para a demonização do prazer, mas principalmente do prazer feminino, porque a mulher passou a ser vista como a origem do pecado e é responsável pela queda do homem. Ao longo da história, o que nós vimos é que mulheres que ousaram viver a sua sexualidade de forma independente foram rotuladas como perigosas, promíscuas ou sem escrúpulos, ou até como bruxas, enquanto os homens que seguiam aquele mesmo caminho eram mais facilmente perdoados ou até exaltados. Essa opressão da sexualidade feminina sempre foi um pilar da estrutura patriarcal religiosa, porque mulheres livres representam um risco para o sistema que as quer submissas e controladas. A repressão da sexualidade também sempre esteve ligada ao medo da desordem social. Religiões institucionalizadas dependem de uma manutenção de uma ordem hierárquica, onde as pessoas seguem normas e não as questionam em sua posição. Aqueles que vivem sua sexualidade sem culpa nem medo se tornam incontroláveis, e isso representa um risco para qualquer instituição que se sustenta na obediência cega. O modelo de família tradicional foi imposto como a única forma legítima de existência, porque garante a reprodução da fé e mantém as pessoas presas a um ciclo de conformismo. A sexualidade livre desafia esse padrão porque coloca o prazer e a autonomia pessoal acima da imposição religiosa. E é por isso que a Igreja trata a liberdade sexual como um problema moral, quando na realidade a moralidade não tem nada a ver com a quantidade de parceiros ou com a forma como alguém escolhe viver o seu desejo, mas sim com respeito, honestidade, com consentimento. Além disso, a religião sempre precisa de inimigos para reafirmar sua narrativa de luta entre o bem e o mal. Sejam ateus, sejam LGBTs+, sejam feministas, não importa. Eles sempre têm alguém para ser combatido. A liberdade sexual se encaixa nesse papel e é um dos pilares mais fortes do controle religioso. O domínio sobre o corpo, o medo do desejo próprio projetado nos outros, transformando aqueles que vivem sem culpa em vilões a serem condenados. E dessa forma, a repressão sexual se perpetua. Não porque seja moralmente justificável, mas porque é um dos instrumentos mais eficazes de controle. Quem controla a sua sexualidade, controla você. E essa é a verdade que os religiosos não querem que você perceba.